Graça e paz, povo de Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração e quero lhes dizer que o Senhor vai restituir algo novo na sua vida, porque Deus é um Deus de restituição, um Deus que suple, um Deus que opera, nunca se viu igual, um Deus que trabalha para a vida daqueles que nele espera. There is an anti-corporation from that. So many do here later down, the offerings of work is in Kyrie Shasta. That money doesn't do pure chance, you worry here now, the fry again, is no nation before, is a number here now beyond the chest the cute, pretty zero harmonation, the one ever section the pier. Is everyone here now will come to step to the fire. Eu tomo como base neste momento um texto muito conhecido, muito explorado por aqueles que manuseiam a palavra do Senhor. Está inserido em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Fala sobre o machado que flutuou, o ferro do machado. A história nos diz que os filhos dos profetas, ao observar o lugar em que eles se reuniam, eles entenderam que estava muito apertado para que assim eles se reunissem ali. Era necessário ampliar. A história narra que na reason die freaking do greater data auction the fear is mighty Hokori is urging Jews I war legendary be back in the sculpture Chester que eles a reason to fear in this into the beer is guided go the casting as in foram até ao profeta de Deus. Esse profeta conhecido nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento por nome Eliseu. E ali apresentaram a causa, a situação, pedindo assim permissão para que, aleluia, tomassem ali, tivessem uma ação em relação àquela causa. The same child pray here shara like this for in the Bible again. Vision pray in this action, the wind the bulb dash and the home gal release on the water. Read the beer gear, shown the tide to home. Sovereign relation to ears and gaffer, as in Gihari, shots on the water Neptune. And there is a side on the war, this girl shun the fear. Is underwater again witness down. Is a fusion behind this glory in the view often to the spider to caster. E o profeta, ao ouvi-los, lhes deu a permissão para que eles fossem agora, aleluia, numa ação e foram cortar vigas. A Bíblia diz, a história, les entai contemplated the home fresh on the terra, raising the bower here Havro Shaxter, as margens ali do Rio Jordão. Succori indifferent is implied during to captain. Desendobring here again. A primeira lição que a gente aprende é que eles procuraram o homem de Deus. O Eliseu, ou o profeta, ou o homem de Deus, como queira chamá-lo, ele representa o próprio Deus. É um representante de Deus. Quando você leva as suas causas para Deus, quando você apresenta suas causas para Deus, suas necessidades para Deus, seus projetos para Deus, aí sim Deus, ele vai determinar e dar o aval. É Deus que trabalha de forma a qual ninguém mais pode trabalhar a teu favor.
is now in the inspection the few hurricane the blighted to beyond the copter, few understand. The very individual here efforts send the cut and plot jump high. E diz a palavra, agindo Deus, quem impedirá? Quero lhe dizer que Deus está agindo a teu favor. Deus está trabalhando ao teu favor. Deus está movendo ao teu favor. Deus está entrando em algo ao teu favor. Deus está movimentando ao teu favor. This on how again the selfish and beauty prayer. E give us a friend is deep to on Alexander Sur. Now how is in the Beyond Nation Town. Filing in this action. A segunda lição neste texto é que eles não foram só. Eles convidaram um profeta para ir com ele até o Jordão. E o texto nos diz que o profeta aceitou o pedido, o convite, e foram eles e o profeta com eles. Disse o profeta, eu irei. As in the hall, and the scaffolds and the prayer, and you over in the water and the gill bang back, and this morning the fire dash. It's got a home. Ready to be on over with and be a humble with to play. Uma coisa é irmos para a peleja sem Deus, sem a proteção de Deus, sem Deus estar presente. Irmos para alguma ação sem convidar ao Senhor, sem que Deus se faça presente. Tomarmos atitudes e decisões sem que Deus esteja nela. E outra coisa é Deus estar com você nas suas decisões, nos seus projetos, nas suas, aleluia, no seu dia a dia, nas suas tarefas, nos seus propósitos. Porque quando Deus está, vai fluir. Porque Deus estando, vai dar certo. Porque Deus estando, vai acontecer. Porque Deus estando com você, aleluia, Ele se encarregará e se incumbirá de lhes dar um resultado, aleluia, final maravilhoso. The free house and the beer come pray to the other morning shoes the beer come for to settle rose on the water get home. Is in using in a chance and the weir that water home, the cure and car and the place in the beyond term is of one chance que forma de peer dash. Uma outra lição que nós aprendemos, uma terceira lição que serve muito para a nossa vida, é que em proporções que ele cortavam aquelas vigas, o ferro se desprendeu da madeira ou do cabo do machado e caiu sobre o leito do rio. Resoring is ancient pride humbles in the fire. This capture the plotter on the Stephen will do home. E alguém exclama da seguinte maneira: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Era emprestado. E eles estavam com aquela ferramenta para executar aquele trabalho, aquele projeto, aquela obra, a qual não lhes era próprio, mas eram emprestada. E esta ferramenta emprestada agora se havia perdido, esvaído de suas mãos, fora do seu alcance. Mas aí ele convidou ao profeta, porque o profeta estava presente. Quando Deus está presente, é só convocá-lo, é só chamá-lo, porque ele é um Deus que ouve e que trabalha. Jesus disse no Novo Testamento: meu pai trabalha até agora. E ele falou: e eu também. The sorry in the beer gum to for shindi and the plague and us in the fire. It is a hot hash in the sack. Isn't you be only here in this far years on the world? E disse o homem de Deus: onde caiu? E Deus diz: qual é a sua causa? Qual é a causa que você quer que eu entre? Onde está o problema? Onde você detectou alguma carência que eu quero trabalhar?
É só especificar para o Senhor, porque Ele vai fazer, Ele vai entrar. There is an ocean current ready to buy with this home direction we die. Não se desespere, não fique desanimado, porque Deus, Ele age de forma a qual ninguém mais pode agir. E mostrando-lhe aonde havia caído, diz que o profeta cortou uma viga de madeira, pegou uma viga de madeira e ali lançou, tocou na água, lançou ali, fazendo flutuar, nadar, outros falam boiar, e o ferro, eles sobem, vem lá do fundo do leito, do rio, e flutua. Discerning in the scripture. A madeira representa aquilo que é humano. O ferro também, na história da Bíblia, representa reis, impérios, povos, mas como também a madeira representa aquilo que é humano. Escute, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Deus usa pessoas para te apoiar. Desiring in this action, porque Deus trabalha como quer. E flutuando o ferro, flutuando aquele ferro, o profeta falou: estende a mão. Foi necessária uma ação daquele povo, estender a mão daqueles homens para poder pegar aquele ferro. O profeta poderia ter pego o ferro, mas o profeta fez a parte dele. Eu entendo que o profeta representa Deus, Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa, e então a vitória é alcançada. E quando o profeta fez a parte dele, fazendo com que o ferro viesse flutuar, falou para aquele homem a qual estava ali, aleluia, pensando que não havia mais como restituir aquele ferro da sua ferramenta de trabalho, ele estende as mãos e pega o ferro de volta, e ali ele foi restituído. Essa é a ação do homem, a parte que o homem e o ser humano é necessário fazer. Deus faz a dele e nós fazemos a nossa. E o que não podemos, Deus faz e vai fazer, porque Ele é um Deus maravilhoso. Então, não se desanime dos teus projetos, não se desanime daquilo que Deus falou para você há muito tempo e ainda não se concluiu. Mas está chegando o tempo, está chegando a hora, chegado o momento, e Deus está contigo, porque Ele vai entrar e vai restituir algo novo na sua vida, para a glória e louvor do nome dEle, porque Deus é maravilhoso. There is a pride home, the catch the sphere naked our nation home. So be every seer that you do is God only here now. The fire is be here. A section the sack for in this one more in the back to let it die at home. Let some pray. Let it get on the sack from and the sack from the jar is over here. Fresh on over here later home. Foi ele que abriu a madre, Diana. It's not a pure aphorism or mortal. It's not in the house and the cups and the spray. Reading that one is feel the beer, huh? It's good later home. The prayer de how action the serve. Lhe dando filho, profeta. Dos maiores profetas no Antigo Testamento, Samuel. Render home action the beer home. Foi ele que restituiu a vida de Jó. Ready be home action the fire, the spray. Is good later progress and the fire be here in action. Então creia, acredite que está vindo um mover forte de Deus para a sua vida.
der bringt uns home. Se for vida financeira, é vida financeira. Se for espiritual, é vida espiritual. Se for empreendimentos, será no empreendimento, nessa esfera, porque Deus está trabalhando. Der Hurricane is a fire to brown, desnorman, let it be a come to step. Porque Deus, na freshens be indication do play, we give money to be a farmer the stem, section do piercing fire against the stem, só está esperando você tomar uma ação, the pray, hurricane free, relacionado a este problema, a esta causa. E no Tower, porque ele, no momento em que você tiver a ação, ele vai entrar com uma operação para te dar essa vitória. Graça e paz.